Olá, nono ano, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje e no sábado nós iniciamos um conteúdo novo sobre funções. Na verdade, vocês já estudaram esse conteúdo, agora nós só estamos relembrando, tá? Então, nós estamos estudando as funções afins. Toda função afim pode ser representada da maneira y igual a x mais b, sendo a o número que está na frente do x e b o número que está sozinho, tá? E nós vimos que quando as funções afins são diretamente proporcionais, elas podem ser chamadas também de funções lineares. Tá? E agora nós vamos aqui para a resolução de alguns exercícios. Então, vocês têm aqui a imagem, vários losangos que formam como se fosse uma cruz. Figura 1, 2, 3 e 4. Nós temos que descobrir aqui quantos losangos terá a figura 5 dessa sequência e a figura 6. Observem aqui, pessoal, que a nossa figura original, ela tem aqui, ó, 5 losangos na vertical e de mais 2 losangos, um de cada lado. Para a figura 2, o que aconteceu? Aumentou um losango em cima e um losango embaixo, então de 5 passou a ser 7, e aumentou um aqui na lateral e mais um na lateral, então eram 2, passaram a ser 4, tá? Para a próxima figura, de novo, aumenta mais um em cima e um embaixo, um na lateral, outro na lateral. A próxima também, tá? Então, a figura 5, eu tenho que pegar a figura 4 e aumentar um losango em cima e um losango embaixo, um na lateral e outro na outra lateral, tá? Então, aqui, ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu vou aumentar um aqui 20, um aqui 21, um aqui 22, um aqui 23. Então, a figura 5 terá 23 losangos. E a figura 6, vamos pensar aqui, eu tenho 23, aumenta mais um em cima 24, mais um 25, mais um 26, mais um 27. E a figura 6 terá 27 losangos, tá? Só fazendo análise das figuras eu cheguei nessas conclusões, tudo bem? Agora, qual será que é a lei de formação da minha figura, gente? Pensando que a quantidade L de losangos é em função do número N da figura. Aqui, por exemplo, como que a minha figura 1 vai virar uma quantidade 7 de losangos? Como que a minha figura 2 vira 11? A minha figura 3 vira 15? A minha figura 4 vira 19 e assim sucessivamente. Como que eu faço isso, será? Então, nós vamos ter que pensar aqui. Só somando, eu não consigo chegar nessa resposta, tá, pessoal? Então, eu vou ter que multiplicar também. Vocês vão ter que pensar aí. Por quanto será que eu tenho que multiplicar e somar? Para o 1 virar 7, o 2 virar 9, o 3 virar 11. Então, a nossa lei de formação é L igual a 4N mais 3. Então, observem aqui, pessoal. Se eu pego a figura número 1, o meu N vale 1, tá? Porque o N é o número da figura. Então, aqui, ó, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Eu tenho aqui 7 losangos. Se eu coloco 2 no lugar do N aqui, ó, 4 vezes 2, 8, mais 3, 11. Eu tenho 11 losangos aqui. Sucessivamente, se eu substituir aqui o 3, 4 vezes 3, 12, mais 3, 15. Eu tenho 15 losangos aqui. Então, essa é a lei de formação da nossa função, tá? Agora, lá na letra C, nós vamos fazer o seguinte. Opa, passou aqui. Na letra C, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, utilizando essa lei de formação que nós encontramos aqui, nós vamos resolver. Então, lá diz, calcule a quantidade de losangos da figura 15. Então, vamos pegar a nossa função. L igual a 4 vezes N. Agora, no caso, o nosso N vale 15, tá? Porque é a figura número 15. Mais 3. Então, gente, primeiro eu faço aqui a multiplicação, depois eu faço a soma. 4 vezes 15, 60, mais 3, 63. Então, significa que a figura 15 terá 63 losangos. Tá? E qual será que é a figura que possui 511 losangos? Então, agora, ó, eu tenho a quantidade de losangos, que é o meu L.
E agora eu preciso descobrir o n, tá? Vou fazer a operação inversa. Então, primeiro, esse mais 3 aqui passa para lá, menos 3. Eu vou ficar com 511 menos 3 igual a 4 vezes n, tá? Aí eu diminuo ali, fico com 508 igual a 4n. E esse n que está multiplicando vai passar para lá dividindo, tá? Quando eu faço 508 divididos por 4, eu obtenho uma resposta 127. Então, é a figura 127 que apresenta 511 losangos. Tudo bem? E assim nós finalizamos o nosso exercício número 1. Agora, vamos lá passar para o próximo exercício, exercício número 2. Então, no exercício número 2, está dizendo que o Ronaldo é um técnico de informática e ele foi chamado para consertar alguns computadores de uma empresa. Ele cobra R$100 pela visita e mais R$40 por hora de trabalho. Então, qual que é a lei de formação dessa função, gente? Que representa quanto que o valor cobrado pelo Ronaldo. Então, ó, y, que é o valor cobrado, vai ser igual a 100, porque de qualquer maneira a pessoa precisa pagar R$100 pela visita dele, mais R$40 por hora trabalhada, sendo que a hora é para ser chamado de x. Tá? Então, a lei de formação da função é 100 mais 40x. Que tipo de função é essa que nós encontramos aqui no item anterior, gente? É uma função afim, que são os tipos de funções que nós estamos estudando agora. Ela pode ser representada pela representação y igual a ax mais b, sendo aqui ó, o nosso a é 40, que é o número que está na frente do x, e o nosso b é o número que está sozinho. Tá? Então, ela é uma função afim. E agora, se o Ronaldo trabalhou durante 4 horas, quanto será que a gente vai ter que pagar para ele? Vamos substituir na nossa lei de formação aqui e calcular, tá? Nós vimos lá que a nossa lei de formação é y igual a 100 mais 40x. Se o meu x vale 4, porque são 4 horas de trabalho, eu vou ficar com y igual a 100 mais 40 vezes 4. Primeiro faço a multiplicação aqui, 40 vezes 4 é 160, e depois eu somo com 100. 100 mais 160, então, se ele trabalhou durante 4 horas, ele vai receber R$260 por esse trabalho. Tá? E se eu fracionar a hora de forma proporcional, quantos reais o Ronaldo deverá cobrar se ele trabalhar só 45 minutos, gente? 45 minutos, quando eu divido por 60 para transformar para hora, eu obtenho um valor de 0,75 horas, tá, gente? Então, aqui, ó, y igual a 100 mais 40x, continuamos com a mesma função. Mas agora, no lugar do meu x, eu vou colocar 40 vezes 0,75, tá, gente? Porque 45 minutos equivale a 0,75 de hora. Então, primeiro eu multiplico ali 40 vezes 0,75, que vai dar 30, e eu somo com 100. 100 mais 30, 130 reais. Então, ele vai receber 130 reais por esse trabalho de 45 minutos. Tudo bem? E a nossa última pergunta aqui, pessoal. Passou aqui sem querer. A nossa última pergunta pergunta se y e x são grandezas diretamente proporcionais. Ali, gente, se vocês dobrarem os valores, por exemplo, para 1 hora ele receberia 140 reais. Para 2 horas ele receberia 180 reais. Então a quantidade de horas dobrou, mas o preço que ele vai receber não dobrou. Então não são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Porque, vamos justificar, né? Não aumentam na mesma proporção. Então, assim nós finalizamos nosso exercício número 2, tá bom? Agora vamos lá para o nosso exercício número 3, que é o último dessa nossa página, tá? Então, o exercício 3 diz que a altura média de uma criança pode ser estimada pela fórmula f de x igual a 5,7x mais 81,5, em que x representa a idade da criança em anos e f de x a altura média em centímetros. Lembram aqui, gente, que o f de x eu posso substituir por y, tá? Então, a nossa função seria y igual a 5,7x mais 81,5.
essa fórmula representa uma função afim? Sim. Por quê? Porque ela pode ser representada da forma y igual a ax mais b. O nosso a aqui seria 5,7 e o nosso b seria 81,5. Tá? Então, sim, pode ser escrita na forma y igual a ax mais b. Tá? E agora a segunda fórmula. Quantos anos teria uma criança de 1,39 metros? Então, lembrem lá que o y, gente, é a altura. Então, eu vou substituir o 1,39 no lugar do y da minha função, tá? Igual a 5,7x mais 81,5, tá? Ah, só lembrando aqui, gente, 1,39 m equivale a 139 centímetros. Eu preciso utilizar centímetro aqui. Então, 81,5 que está somando vai passar para lá diminuindo, tá? Vou ficar com 139 menos 81,5 igual a 5,7x. Diminuindo ali os valores, gente, eu vou obter 57,5, tá? Então, 57,5 é igual a 5,7x. E agora, esse 5,7 que está multiplicando passa para lá dividindo. Eu vou obter aqui um valor de aproximadamente 10. Então, a criança de 1,39 m tem aproximadamente 10 anos. Tudo bem? E agora, aqui na letra C, seguindo essa fórmula, qual seria a idade a altura de uma criança de 8 anos? Então, vamos lá. Y igual a 5,7x mais 81,5. Vou colocar 8 no lugar do meu x, porque nós afirmamos ali que a criança tem 8 anos. Então, 5,7 vezes 8 mais 81,5. Então, primeiro eu faço a multiplicação, 5,7 vezes 8. Depois eu somo com 81,5. E eu vou obter 127,1 centímetros, tá? Isso significa que a criança terá aproximadamente 1,27 m, tá, gente? E assim nós finalizamos a página 38 e o nosso exercício 3, tudo bem? Agora vamos lá para a página 39 para o exercício 4. Então, aqui no exercício 4, nós temos um hexágono regular. O que significa a palavra regular, gente? Que ele tem todos os lados iguais, tá? E o lado dele está sendo representado pela letra X. Qual será que é a função que representa o perímetro P desse hexágono em função da medida do lado? Então, o perímetro, gente, vai ser igual a 6 vezes x. Porque se os lados são iguais, a figura tem 6 lados, é só multiplicar a medida do lado por 6, que eu vou descobrir a soma de todos os lados, tá? Agora, que tipo de função é essa? Essa é uma função afim, mas ela é um caso particular da função afim, tá? Que ela pode ser classificada como linear, porque aqui, ó, na hora que eu vou representá-la na forma de ax mais b, eu não tenho o b, eu só tenho o ax aqui, tá vendo? Que o meu a vale 6. Então, ela pode ser classificada como função linear, tá? As grandezas p e x são proporcionais? Vamos imaginar, gente, se essa figura tivesse lado 1, o perímetro dela seria 6, porque 6 vezes 1 é 6. Se ela tivesse lado 2, o perímetro seria 12. Então, vejam que de 1 para 2, dobrou o tamanho do lado. E de 6 para 12, dobrou o tamanho do perímetro. Então, sim, essas figuras são diretamente proporcionais, tá? Porque as grandezas aumentam na mesma proporção, tá? E agora, quando o perímetro desse hexágono, qual que é o perímetro desse hexágono quando o lado mede 9? Então, vamos lá. P igual a 6 vezes x. Essa é a nossa função, tá? Então, eu quero descobrir o P quando o meu x vale 9. Então, 6 vezes 9 é igual a 54. Então, o meu perímetro vale 54 centímetros. Tudo bem? Finalizamos aqui a letra D. E agora a letra E. Qual que deve ser a medida de x para o meu perímetro ser 31,2? Então, a nossa função é P igual a 6x. O meu P agora vale 31,2, tá, pessoal? E eu quero descobrir o valor do meu x. Então, aqui o x que está multiplicando, desculpa, o x não, o 6 que está multiplicando passa para lá dividindo.
E quando eu faço 31,2 divididos por 6, eu vou obter 5,2 centímetros. Essa é a medida do lado da figura, tá? E assim nós finalizamos o nosso exercício 4. Agora nós vamos para o exercício 5, ainda da página 39. Aqui também vocês têm uma função pronta, gente, ó. N, que é o número do calçado numa pessoa, é igual a 5C mais 28 divididos por 4, sendo C o tamanho do pé da pessoa em centímetros. Então, essa função é uma função afim? Sim, ela pode ser representada na forma y igual a x mais b. Tá? Então, ela é uma função afim. Aqui o nosso a seria 5 sobre 4 e o nosso b seria 28 sobre 4. Tá? Qual que é o número do sapato de uma pessoa que tem um pé de 20 centímetros? Então, ó, vou substituir 20 aqui no lugar do C e descobrir o nosso N, tá? Então, aqui, ó, é 5C, então eu vou ficar com 5 vezes 20 mais 28 e tudo isso aqui dividido por 4, tá? Então, primeiro eu faço a multiplicação, 5 vezes 20, 100, mais 28, 128. 128 divididos por 4, eu vou obter aqui uma resposta de 32. Tá? Então, essa criança que tem um pé de 20 centímetros calça 32. Tudo bem? E agora na letra C, quanto que mede em centímetros o pé de uma pessoa que calça 35? Agora, ó, o número do calçado é 35. E eu preciso descobrir o C, que é o comprimento do pé, tá? Então, aqui, substituir o 35 no lugar do N e vou resolver. Então, primeiro esse 4 que está dividindo, gente, passa para lá multiplicando, tá? 35 vezes 4 é igual a 140. Eu fico aqui com 5C mais 28. Agora, esse mais 28 passa para lá menos. Eu vou fazer 140 menos 28, tá? Que eu vou obter o valor de 112. E agora eu divido por 5 esse valor, vou ter uma resposta aqui de 22,4 centímetros. Esse é o tamanho do pé de uma pessoa que calça 35, tá? E assim nós finalizamos o nosso exercício 5. Agora vamos lá para o próximo, para o nosso exercício número 6. E daí estamos quase finalizando aqui, tá? Então no exercício número 6, vocês têm ali que a figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola do mês de junho de 2008. Se MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga e X é o número de dias em atraso, qual vai ser a nossa função, pessoal? Como que eu vou descobrir qual que é a nossa função? Então, olha, eles já afirmaram que esse boleto está atrasado. Então, o valor do documento era 500. Mas observem aqui, ó, eu tenho R$10 de acréscimo por não pagar em dia. Então, eu vou ter que pagar de qualquer maneira R$510. Tá? Então, vocês já sabem que tem que ser aqui a letra C ou a letra D. E eu pago 40 centavos por dia de atraso. 40 centavos, gente, na forma de reais, eu represento 0,4 ou 0,40, tá? Então, aqui, ó, cada dia de atraso eu tenho que multiplicar por 40 centavos. Então, a alternativa correta vai ser a letra C, tá? Vocês marcam X lá na nossa letra C. Agora, vamos para o exercício 7. O exercício 7 diz que a Carla está calculando o custo de uma viagem de carro e ela sabe que para andar 120 km o carro dela gasta 15 litros de gasolina, tá? Vamos fazer aqui, gente, 120 divididos por 15, só para saber quantos quilômetros o carro dela faz por litro, tá? Quando eu divido 120 por 15, eu vou descobrir aqui que o carro dela consegue, para andar 1 quilômetro, ele gasta 8 litros, tá? Agora, ela vai fazer uma viagem de 960 quilômetros. Quantos reais será que ela vai gastar? Então, primeiro vamos ver quantos litros de gasolina ela vai precisar, tá? 960 divididos por 8, ela vai precisar, gente, aqui de 120 litros de gasolina, tá? 960 divididos por 8 equivale a 120. Então, 120 litros de gasolina é o que ela vai precisar. No enunciado diz que cada litro de gasolina custa R$2. Então, 120 vezes 2 é igual a R$240. É o custo que ela vai ter para fazer essa viagem, tá? Vocês vão marcar X na letra D. Tudo bem?
E agora nós vamos para o nosso último exercício, que é o exercício número 8. O Juliano calculou o perímetro de um retângulo e fez uma afirmação, que se ele alterar o valor de m, o perímetro do retângulo não muda, mas a área sim. Será que essa afirmação é verdadeira? Nós temos que justificar por exemplos numéricos. Então vamos pensar aqui, gente. O perímetro dessa figura seria m mais 30, mais m, mais m mais 30, mais m, né? A soma dos quatro lados. Então o nosso perímetro seria 4m mais 60, tá? E a nossa área seria igual aqui a base vezes a altura, m mais 30 vezes m, tá? Vamos substituir valores numéricos aqui só para comprovar se ele está certo. Digamos que o meu m tivesse um valor igual a 1. Aqui eu ficaria com 4 vezes 1 mais 60. 4 vezes 1 é 4, mais 60, 64. Esse seria o meu perímetro da minha figura. Vamos observar qual que seria aqui a minha área com o valor de m igual a 1, tá? Então vamos lá. A minha área seria igual aqui, ó, 1 mais 30 vezes 1, porque eu estou dizendo que o meu m vale 1, tá? Então aqui 30 mais 1, 31, e 31 vezes 1, 31 mesmo. Então a minha área seria 31. Agora vamos substituir valores diferentes. Vamos substituir o 2 no lugar do m para ver que resposta que nós vamos ter, tudo bem? Então ali eu faria 4 vezes 2 mais 60, tá? Para descobrir o perímetro. E para descobrir a minha área, eu faria aqui 2 mais 30 vezes 2, tá? Estou substituindo agora o 2 no lugar do m. Então, aqui eu teria 4 vezes 2, 8, mais 60, 68. E aqui eu teria 30 mais 2, 32, vezes 2, 64. 64 é igual a 68? Não. Então, ó, quando eu altero o valor de m, o perímetro se altera, tá? E 31 é igual a 64? Também não, pessoal. Então, a área também se altera, tá? Então, a afirmação de Juliano está correta? Não. Tanto o perímetro quanto a área dependem do valor de m, tá? Se eu alterar o valor do m, eu vou alterar as minhas respostas tanto do perímetro quanto da área, tudo bem? Então, aqui nós finalizamos os nossos exercícios dentro das páginas 38 e 39, tá? Mandem foto lá da atividade para validar a nossa aula de hoje e, se tiverem dúvidas, mandem as perguntas e até amanhã.